Olá, você que está fazendo o curso de terapia manual facilitada, esse é o módulo torácico. Vou apresentar para vocês anatomia, biomecânica, disfunções, avaliações e tratamentos da região torácica. Vamos começar com a anatomia. Quando falamos em vértebras torácicas, o que vem à mente desde o início são processos espinhosos grandes e inclinados para baixo. Normalmente, quando a gente palpa um processo espinhoso, a sua vértebra ela estará um ou dois segmentos espinhosos acima do que você está palpando. Então, se eu palpo esse processo espinhoso, a vértebra e a transversa vão estar dois processos espinhosos acima. Isso ocorre por conta desse processo espinhoso bem alongado inferiormente, principalmente na região da torácica média e baixa. Nas torácicas mais altas, essa apófise espinhosa ela vai estar na mesma altura do corpo da vértebra. Portanto, a palpação ela tem que ser ao lado da espinhosa, quando eu quero palpar a transversa. Agora, nas vértebras a partir de T4, T5, eu já conto a espinhosa que eu palpei, dois segmentos acima é que vai estar a transversa. Isso vai ser útil quando a gente for avaliar as técnicas mais para frente no curso. Bom, as vértebras torácicas têm um corpo pequeno e faces articulares para costelas. É um detalhe que só tem na vértebra torácica. Então, cartilhas articulares. Essas cartilagens articulares, elas vão ser as que fazem contato com as costelas, tanto um contato na transversa quanto um contato no corpo da vértebra. Então a costela ela vem por aqui, ela encosta aqui e encosta aqui. Então eu tenho dois pontos de contato das costelas na vértebra torácica, ok? Processo espinhoso longo. E as facetas articulares, elas estão no sentido antero-posterior. Perceba aqui, ó. Então é uma faceta que está no sentido antero-posterior. Portanto, ela vai ter dificuldade em permitir a rotação da vértebra, tá? E os outros movimentos de inclinação e flexo-extensão na região torácica também é um pouco limitado, pelo fato das costelas não permitirem com que as vértebras movimentem de forma mais ampla, como ocorre nas regiões lombares e cervicais. Então, o movimento da região torácica é naturalmente estável, bloqueado, rígido. Os ligamentos da região torácica vão ser os mesmos da região cervical e lombar, ou seja, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento amarelo, ligamento interespinhoso e os intertransversários. Além disso, vamos ter vários ligamentos que vão fazer a união entre a costela e a vértebra, permitindo com que a costela tenha o movimento na respiração e nos outros movimentos e que também limite esse movimento para que a costela não incomode os órgãos internos. Então, os ligamentos das costelas também são bastante importantes. Então, olha aqui um ligamento intertransversário, ok? E o ligamento amarelo, detalhado aqui. Olha aqui como as costelas se encontram, com a região da transversa e depois lá com o corpo da vértebra. Então toda essa região ela é ricamente preenchida com ligamentos. Além disso, na região anterior, onde a costela se encontra com os ossos do externo, manúbrio e processo tifoide por tecidos moles, eu vou ter também grandes ligamentos, uma área ricamente com bastante ligamentos nessa região, tá bom? Então, o contato das costelas, tanto com as vértebras quanto
com a região do externo na frente. Perceba aqui como a primeira costela é pequena e ela está logo abaixo da clavícula. Isso vai facilitar quando a gente for avaliar a primeira costela e o toque dela é bem superficial, logo abaixo da clavícula, tá? Isso depois a gente vai ver com mais detalhes quando for fazer a avaliação da costela. Note aqui a costela, os locais onde ela faz o contato, tanto na face articular do processo transverso, quanto na face articular do corpo da vértebra. Então ele toca no corpo da vértebra em 2 pontos em formato de V e aqui uma faceta mais arredondada, né? E tem o colo, que é o espaço entre esses 2 pontos de contato. Aqui a região da primeira costela, ok? Onde a gente vai ter inserções de alguns músculos, por exemplo, os escalenos, vocês vão ver melhor no módulo cervical, o ponto onde esses escalenos se inserem, o ponto onde o músculo serrátil se insere, tá? Então a primeira costela, ela é bem pequenininha e vai estar logo abaixo da clavícula. Quais são os principais músculos da região dorsal? Tirando os músculos posturais, que são os músculos paravertebrais, nós vamos ter uma grande relação entre a região de ombro com a região dorsal. Por que isso? Porque muitas das inserções dos músculos dorsais vão se dar na região da escápula ou clavícula. Então, qualquer movimento da região escapular vai incidir diretamente sobre o dorso. Por exemplo, o peitoral menor, ele sai lá do processo coracoide da escápula e vem inserir no bordo das costelas. Então imagine esse músculo puxando, né? Ou se não, uma postura de ombro protuso, onde esse músculo se apresenta encurtado. Eu vou aumentar a cifose torácica. Então a relação entre cintura escapular e tórax é muito grande. Serrátil anterior com as fibras superiores, médias e inferiores tem origem na face lateral das costelas e a inserção no bordo médio da escápula, na borda medial da escápula. Então a relação também do serrátil entre costelas e escápula, tá? Serrátil posterior superior e posterior inferior. Também tem a relação de coluna torácica e costelas, tá? Então as curvas costais, as curvas dorsais vão estar relacionadas bastante com esses músculos. Pensando que o serrátil posterior vai atuar principalmente na extensão e rotação da coluna. Então, quando eu quero estender ou rodar meu tronco, o serrátil posterior vai ter uma grande influência. Ok? Vamos seguir. Qualquer dúvida, vocês entrem no chat ou me procurem pelas mídias sociais para tirarem dúvidas, ok, pessoal? Aqui a parte de anatomia é mais simples, tá? Vamos discorrer. O diafragma. O diafragma é um músculo que ele influencia tanto o tórax quanto a lombar. Vocês vão ver lá no módulo lombar que as inserções do diafragma se dão, os pilares diafragmáticos se dão nas primeiras vértebras lombares e a cúpula diafragmática se dá na região das costelas. Então, se a costela tem influência na região dorsal e o diafragma é um músculo que está localizado nas regiões baixas das costelas, esse diafragma ele pode está encurtado ou com a complacência dele diminuída
Então, esse encurtamento ou complacência diminuída vão gerar uma rigidez nessa região. Então, um dos músculos chaves para a gente trabalhar é o diafragma, que ele vai permitir com que as costelas, principalmente a região da torácica baixa, tenha uma flexibilidade maior. Tá? As inervações de C3 a C5, nervo frênico, tá? Então é importante a gente saber isso, porque quando eu quiser trabalhar o diafragma, primeiro eu tenho que liberar a região cervical para depois começar a mexer, porque o nervo é aquele que faz levar a informação. Não adianta eu trabalhar um músculo se eu não vejo se a origem da inervação dele não está comprometida, porque se tiver, ele vai ter alguma informação mandando ele se contrair ali por causa da inervação. Então, primeiro a inervação, depois o músculo. As ações dele são variadas, né? Na respiração, mas também ele provoca a lordose lombar, ele tem influência na mecânica das costelas, tá? E a gente depois vai para os músculos paravertebrais, como eu falei no começo, eles têm, como eles vão da lombar até a cervical, a gente coloca todos eles num grupo só e eles vão fazer sustentação da região, sustentação postural de toda a coluna. Certo? Músculos importantes do dorsal. Trapézio inferior tem origem no ligamento nucal e espinhoso de C7 a T12. C7 até T12. Tá? O inferior. Porque a gente está falando de dorsal. O superior a gente vai ver na cervical. Então, de C7 a T12. Inserção na espinha da escápula. E a ação dele é de adução e inferiorização da escápula. Tá? Então, como ele se prende na espinha da escápula, ele faz essa adução e inferiorização da escápula. O grande dorsal, ele é origem na fáscia toracolombar, que todo o livro de anatomia vocês vão ver, né? Essa faixa branca, que é a fáscia toracolombar. E a inserção dele é no suco intertubercular, lá entre os tubérculos do úmero, e a função principal é a adução do ombro, ok? Inervação na cervical também, tanto um quanto o outro. Então perceba que a inervação cervical, ela vai atuar em diversos pontos da torácica. No corpo a gente sempre entende que a inervação está acima da onde o local a ser inervado está. Então, quando eu penso no músculo, a inervação dele vai estar sempre acima da onde esse músculo vai estar localizado. Para vocês verem como a inervação cervical ela consegue atuar em regiões à distância também. Bom, a inervação, assim como qualquer outro inervação da coluna, ela vai se dar a cada segmento intervertebral. Então, a cada segmento eu vou ter um par de nervos que vão fazer tanto a inervação aferente quanto a inervação eferente, inervando dermátomos, que são segmentos de pele, miótomos, viscerótomos, angiótomos. Então, cada parte do corpo vai ter uma inervação correspondente à altura, alguma altura das vértebras. Então, eu tenho mapas de dermátomos, por exemplo, que podem mostrar para a gente qual é a região do corpo que está sendo inervada, no caso da pele, né, que está sendo inervada por cada parte. Então, na região torácica, olha, eu gosto bastante dessa imagem, porque ela mostra como que vai descendo, né, a inervação e vai buscando áreas mais lateralizadas e mais posteriores, à medida que desce. Então, esses mapas eles vão nos indicar os dermátomos. Não confunda, às vezes, uma dor no músculo, aí a gente não tem relação com esse mapa, tá, pessoal? Os dermátomos são simplesmente áreas de pele, onde esse músculo pode estar
trabalhando, tá? Onde a pele, onde o nervo está atuando, quer dizer. Sistema nervoso autonômico. No corpo a gente tem várias funções que são regidas pelo sistema nervoso autonômico, como contração da pupila, salivação, liberação de hormônios, liberação de enzimas, movimentos orgânicos. Então, tudo o que acontece no nosso corpo que não tem a ver com a nossa vontade, são involuntários, não depende de você pensar para fazer, são controlados pelo sistema nervoso autonômico. E o sistema nervoso autonômico ele tem duas chavinhas, uma chavinha em que vai ativar e uma chavinha que vai desativar, que a gente chama de simpático e parasimpático. Eu não vou entrar no mérito disso, porque isso demanda um estudo mais aprofundado. Mas é importante saber que a região torácica ela tem gânglios nervosos que fazem a ativação simpática dessa região. Então, seja coração, órgãos abdominais, toda a região do tronco, ela tem a origem simpática, a sua ativação na região da torácica. Então, quando eu trabalho a região torácica, eu também estou trabalhando os órgãos de alguma forma. Então é importante, pessoas que têm gastrite, problemas digestivos, às vezes problemas intestinais, a gente também pensar na região torácica, tá? Porque ela vai dar a mensagem simpática, que é de ativação, para essa região dos órgãos do tronco. A gente vai falar também na cervical que o nervo vago, que é o nervo que passa próximo do esternocleido, faz a ativação parasimpática da região digestiva. Então, a região torácica simpática, o vago parasimpático. Outra região parasimpática, já que eu estou falando disso, é a região do sacro, tá? Ela também tem os nervos parasimpáticos que vão para a região geniturinária, ok? Então, sistema nervoso autônomo, vascularização. A vascularização da torácica e seus principais músculos são feitos através de artérias segmentares provenientes da aorta. Então a aorta ela vai descendo e vai soltando ramos, olha. E vai soltando ramos a cada segmento, fazendo a inervação de toda essa região das vértebras e medula, tá? Da região torácica. A vascularização venosa ocorre nos íntimos do tecido, os capilares, e vão retornar ao coração por meio da cava inferior. Então a artéria leva, as veias buscam e vai terminar no coração através da veia cava inferior. Biomecânica do tórax. Para entendermos isso, precisamos pensar em parâmetros maiores e parâmetros menores. Os parâmetros maiores são sempre aqueles movimentos ou situações em que ocorre uma estruturação de algum fenômeno. Por exemplo, uma hipercifose ou uma corcunda é um parâmetro maior, certo? Agora, dentro de uma hipercifose, eu posso ter uma vértebra em extensão, por exemplo. Então, eu tenho um parâmetro menor de extensão dentro de um parâmetro maior de flexão em bloco, né? Que seria uma cifose, uma hipercifose, né? Então, a diferenciação entre parâmetros maiores e parâmetros menores são essas. Parâmetro maior tem uma importância quando olhamos o paciente de forma geral, mas não tem grande valor na avaliação usada para o tratamento manipulativo em si. Então, para o curso em si, ela não vai ter uma importância muito grande, porque a gente vai avaliar segmentos nos parâmetros menores. Então, os parâmetros menores são aqueles que são percebidos quando fazemos uma palpação direcionada e intencional em busca de pequenas diferenças no movimento do local avaliado. Então, vocês vão verificar que as vértebras, as costelas, elas podem estar em posições, às vezes contrárias, inclusive, do que aparenta estar num parâmetro geral, tá? Num parâmetro maior. Quando esses pequenos movimentos estão bloqueados, eles podem gerar grandes prejuízos para a biomecânica local. Porém, se descobertos e ajustados de forma correta, devolve os pequenos movimentos que somados resultam em grandes movimentos ou parâmetros maiores.
Então, toda vez que eu vou tratar, eu preciso primeiro resolver os parâmetros menores, porque através deles eu consigo um equilíbrio corporal e através desse equilíbrio os parâmetros maiores também são solucionados. Ok? Parâmetros maiores são os grandes movimentos ou grandes curvas, são parâmetros, por exemplo, hipercifose, hiperlordose, assimetrias, retroversão pélvica, antiversão pélvica, grandes movimentos, certo? Fraquezas ou forças ou encurtamentos musculares. E parâmetros menores é a análise do movimento ou da ausência de movimento notada entre quaisquer estruturas do corpo humano. Então eu vou avaliar os pequenos parâmetros na sua especificidade, naquele local, naquela articulação, como que está posicionada essa articulação? Ela está em flexão, ela está em extensão, ela está em inclinação para um lado, para o outro, né? Então a gente vai perceber se ela está normalmente em padrões de flexão, direita ou esquerda, ou de extensão, direita ou esquerda, tá? E a gente vai saber disso porque a vértebra ela tende a ter um comportamento. Então, quando ela vai em flexão, ela pode tanto para a direita quanto para a esquerda. Se ela for para a direita, ela vai gerar uma posterioridade à direita, porque os processos transversos eles giram junto com a vértebra. Então, um transverso vai estar mais posterior que o outro. Então, se ela gira à direita, eu vou ter o processo transverso à direita mais posterior, quando eu palpar lá nas costas. E quando estiver para a esquerda, eu vou ter o processo transverso esquerdo mais posterior. Então, não é difícil trabalhar, né, e avaliar essas questões. Eu preciso ver a simetria das vértebras, preciso ver aonde existe a restrição e qual que é a posição que está esse segmento. Aqui eu dou um exemplo de uma articulação do joelho, tá? Então imagine um joelho em que o movimento de rotação à esquerda está bloqueado, mas a rotação à direita, a flexão, a extensão, tudo está funcionando bem, apenas a rotação à esquerda. Então quer dizer o quê? Em um parâmetro maior, o joelho consegue fazer tudo, ele faz todos os movimentos, né, de funcionais, ele anda, corre, etc. Só que ele está com um bloqueio que não consegue fazer o movimento de rotação esquerda. Então, qual que é o papel nosso como terapeutas manuais? Identificar essa dificuldade e manipular a fim de devolver o movimento de rotação esquerda, por exemplo. Então, assim, a vértebra ou o joelho ou qualquer segmento, a gente só consegue ver se ele tem parâmetros menores avaliando. Visualmente você não consegue ver, tá bom? Muito difícil, né? Casos muito raros, tá? Então olha aqui, movimento de flexão, esse é um movimento normal, né? Flexão e extensão. Quando ela flexiona, olha como é que é a faceta articular da torácica, ó. E como a vértebra, o processo espinhoso, ele é bem abaixo do corpo da vértebra, né? E olha como é a faceta, ela impede movimentos de rotação, tá? Ela permite esse deslizamento para cima ou para baixo aqui, por conta dessa face que desliza sobre a outra, tá? Agora ela não consegue fazer as rotações, tá? Não é que não consegue, é pouca, né? Muito pouca rotação nesse segmento dorsal. Movimentos de látero já acontece com mais facilidade, ele só vai ser limitado pelo espaço das facetas e também pelas costelas, tá? Porque lembra que a região torácica tem costelas, então as costelas também geram uma rigidez, mas a orientação da faceta permite esse movimento lateral, tá? Então isso ocorre aqui nessa região. E os movimentos de rotação, assim como os outros, eles vão abrir do lado que eu rodo e fechar do lado contrário. Quando ele vira para a esquerda, ele abre a esquerda, fecha a direita. Quando ele roda para a direita, ele abre a direita e fecha a esquerda, tá? Então,
Mas entenda que os movimentos são combinados, tá, pessoal? Normalmente a vértebra, quando ela roda, ela inclina. Quando ela inclina, ela roda, né? Então, a inclinação, ela acompanha a rotação na vértebra. Agora, as disfunções. Disfunção em parâmetros maiores. O que pode acontecer ali de forma mais estrutural? Normalmente, a região torácica, é difícil você achar hérnias de disco, muito raro. As vértebras, normalmente, elas têm uma degeneração no corpo da vértebra, porque como a torácica é uma região que tende a fazer uma cifose, o peso ele se incide mais sobre o corpo do que sobre as articulações que estão mais posterior. Então, o corpo da vértebra ele vai sofrer uma degeneração mais acentuada em comparação às facetas, ok? Nisso, o disco também sofre e pode gerar uma discopatia degenerativa, tá? Então, o disco ele perde a sua função, né, de mobilidade e acaba ficando desidratado e pode inflamar e gerar dores também, tá? Principalmente pelos osteofitos que vão se formando aqui, ok? Isso é comum, tá? A posição sentada, onde a gente fica curvado, então a maioria das pessoas hoje, né, de alguma forma ou de outra, fica muito tempo curvado, né, sentado, seja no carro, seja no trabalho, seja em casa. E essa região curvada, ela incide muito sobre os ligamentos que estão nessa região. Então imagine os ligamentos intertransversários, interespinhais, eles ficam muito tempo sob tensão na posição flexionada. Então, vai chegar um ponto que eu vou começar a ter queimações, dores queimadas nas costas, e isso indica um excesso de tensão sobre os ligamentos. É fácil trabalhar mobilizações, manipulações que façam com que esse ligamento fique numa posição mais confortável, tá? Isso para tirar dor aguda. Agora, a longo prazo, como isso é um fator de parâmetros maiores, eu preciso fazer exercícios que melhorem a mobilidade da coluna para tirar a pressão do ligamento e a longo prazo ajude essa curva a se amenizar. Ao invés de ser uma hipercifose, eu tenho uma cifose harmoniosa. Então, nessa parte de parâmetros maiores, a atividade física é essencial. Não tem como você corrigir um parâmetro maior sem atividade física, tá bom? Disfunções em parâmetros menores, aí a gente vai entrar em Freyer novamente. RS, FRS. Se você já acompanhou os outros módulos, você já viu sobre esse tipo de movimento. Vou explicar novamente. Normalmente, vou explicar aqui nesse caso, né? Que ocorre? As lesões, elas podem ocorrer tanto em flexão quanto em extensão. E tanto na flexão quanto na extensão eu posso ter uma esquerda ou a direita, né? Então, esquerda ou a direita. Eu posso então ter uma flexão direita, uma flexão esquerda, uma extensão direita ou uma extensão esquerda. Beleza. Como que eu vou saber a região, como que ela está? Que tipo de posição que ela vai estar? Já vou explicar daqui a pouco. Então, aqui a F, né? Direita e esquerda também. A NSR não é uma disfunção, ela é uma compensação escoliótica. Então, quando eu tenho uma F ou uma E, as vértebras acima ou abaixo elas vão se compensar em N, para que o corpo volte a se equilibrar. Então, imagine uma vértebra que vai para frente, então uma FRS direita. Então, ela vai em flexão, inclinação e rotação à direita. A vértebra de cima, ela vai ter que se adaptar para manter, ao final das contas, a horizontalidade do olhar. Então, essa adaptação a gente chama de NSR. Porém, a gente não trata a NSR, a gente vai buscar abaixo ou acima alguma FRS ou alguma ERS. Ok? A avaliação de parâmetros maiores.
A avaliação em parâmetros maiores é aquela avaliação visual, avaliação de marcha, avaliação de sinais e sintomas, do quadro clínico que a pessoa te traz. Então, como que ela tem a dor, se ela tem dor sentado, se ela tem dor em pé, se ela tem dor andando, se ela tem uma hiperlordose, se ela tem uma hipercifose, se ela tem uma escoliose. Então, todas essas questões que você avalia conversando, observando, são fatores de parâmetros maiores, tá? Isso a gente vai corrigir, como eu já disse, com exercícios ativos. Você não corrige parâmetros maiores com técnicas passivas, técnicas manipulativas, tá bom? Técnicas manuais, que é o caso que a gente está fazendo aqui. Então, aqui eu venho trazer alguns exemplos de tipos de dores, tá? Então, por exemplo, uma dor neural é uma dor intermitente ou constante, irradiada em salvas. A dor neural, ela, por definição, é uma dor que pode gerar, na verdade, parestesia ou paresia. Então, se a pessoa tem a dor associada a uma dormência ou uma perda de força, é bem provável que essa dor seja de origem neural, tá? Pode também gerar uma hiperreflexia nos músculos, né, que estiver envolvido nesse tipo de problema. Normalmente ela é uma dor profunda em salvas. O que são salvas? São ondas de dor, né? É uma dor de característica neural. A dor ligamentar, como a gente falou agora, é uma dor mais em queimação, é uma dor posicional, que eu fico muito tempo naquela posição, ela começa a doer. Eu mudo a posição, ela tende a melhorar, tá? Então é uma característica de queimação e que também é muito relacionado à posição. E a dor musculotendínea é uma dor mais focal, a palpação, o movimento, a contração daquele músculo. Ela não gera parestesia e gera diferença de tônus. O que é o tônus? É a dureza do músculo, é a rigidez que ele se apresenta. Então, quando eu toco o músculo, eu percebo uma diferença de tônus comparativo e isso pode me indicar que aquele músculo está sofrendo e a origem pode ser ali. Como que eu trato o músculo? Trato a origem, trato a inserção e a inervação do músculo. Tá? Então, avaliação visual. O que eu posso observar na região torácica? Principalmente as cifoses, o aumento da cifose. Tá bom? Posso também verificar escoliose nessa região, pedir movimentos de gibosidade. Quando a pessoa ela flexiona e você analisa comparativo o lado direito e esquerdo do tronco e vê se existe alguma giba que te indique uma escoliose, tá bom? Então, um teste de gibosidade. Então, olha aqui um aumento, né, da curva cifótica e aqui uma retificação da curva cifótica. Então, não só o aumento da curva cifótica ele é ruim, a retificação ele também pode ser ruim, porque se eu tenho uma retificação, a tendência é que a cervical também acompanhe essa retificação e a cervical retificada ela pode predispor a problemas de disco, tá? Aqui um exemplo de escoliose. No caso, se essa pessoa fizesse o teste da gibosidade, ou seja, se flexionar com as mãos em direção aos pés, a área do lado direito vai estar mais alta que a área do lado esquerdo, porque a curva ela é convexa à direita, tá? Então, as transversas vão estar mais altas do lado direito, gerando aquela gibosidade característica. Olha aqui como que são posições que podem gerar, né, aumento da postura cifótica. Então, no exemplo 1, mantendo uma lordose cifose em padrão harmonioso. No exemplo 2, sentada, retificando as lordoses, né, retificando a lordose lombar e cervical e aumentando a cifose torácica. Tá? Uma região onde eu retifico as lordoses e aumento a cifose. E 3, assim como na 2, há uma hipercifose com retificação lombar e a cervical tenderá a uma retificação também. Então, pessoal, essa posição é a mais clássica, né? E ela gera um aumento significativo da
da tensão sobre os ligamentos da torácica e ainda predispõe a um problema de disco na lombar, porque quando eu fico em retificação, eu aumento a tendência daquele disco vir para posterior e incomodar aqui. Ok? Então, alguns exemplozinhos aí. Da parte de parâmetros maiores, ok? De curvas. Agora a gente vai avaliar parâmetros menores, são as ERS, as FRS, tá? Primeiro, antes de avaliar isso, eu vou primeiro buscar a palpação na parte osteoarticular, ligamentar e tendinosa. Eu vou buscar comparativamente, isso seja na cervical, na torácica, na lombar, nos membros, comparar os dois lados. Eu palpo e vejo se tem diferença de tônus, vejo se tem diferença de dor bilateral. Busca-se a apreciação do tecido, como tônus, assimetrias, tá? E referências também. Por exemplo, a parte óssea, eu consigo ver se existe assimetrias entre as espinhas ilíacas. No caso de costelas, a gente pode ver a parte de bordos costais, se existe assimetrias aqui na região do externo, se existe um lado mais elevado, né? A própria parte torácica também. E o Quick Scanning? O Quick Scanning ele vai ser usado em todos os segmentos e vai servir para a gente ver qual região está mais rígida. Então a gente apoia, normalmente eu não uso essa mão aqui, eu uso a pessoa fazer o duplo V, tá? Que é um cotovelo por baixo, outro por cima. Eu abraço por baixo do duplo V e faço o Quick Scanning, tá? Posso fazer deitado, pessoa de barriga para baixo também. Vou verificar na região torácica ou na lombar, tal, na cervical um pouco diferente, vocês vão ver qual área que está mais dura. Então, aonde eu não consigo palpar bem? Qual região que está resistindo à minha pressão de empurrar? Então eu vou marcar essa área para depois verificar ali qual que é a posição que se encontra essa região, como que está posicionado, que seria o Fraê. Como que eu faço para ver o Fraê? Eu acho primeiro a região que está rígida. Vou lá nessa região rígida e vou fazer uma palpação nos processos transversos, certo? Então vou palpar os dois lados, processo transverso de um lado e processo transverso do outro, e vou verificar qual transversa está mais rígida ou mais posterior, certo? Porque se eu tenho uma rigidez ou uma posterioridade da transversa, me indica que aquela vértebra está em rotação, e ali, como eu verifiquei que existe a rigidez, é um local a ser trabalhado. Tá? Através da palpação podemos ter três situações. Uma FRS, quando a posterioridade da transversa aparece na extensão e some na flexão. O que quer dizer isso? Então a gente vai ver aqui, ó. Quando eu faço esse teste de flexão, que é a posição do monge, e a posterioridade que eu estava palpando, ela se iguala, quer dizer que essa vértebra estava em flexão. Então, quando eu fiz a flexão, ela se igualou. Então, é uma FRS. Se for o lado direito que estava posterior, né, durante a palpação normal, é uma FRS direita. Se for o lado esquerdo mais posterior, é uma FRS esquerda. Outra situação, quando a posterioridade da transversa aparece na flexão e some na extensão. Então, o nome se dá, por exemplo, a ERS, quando a posterioridade some na extensão. Como que é o movimento de extensão? Aqui, posição da esfinge. Então, ela faz a extensão, sumiu a posterioridade, ela é uma ERS. Tá? E a NSR é quando a posterioridade não some nem na flexão, no monge, e nem na extensão, na esfinge. Nesse caso, o problema não é ali, é um segmento acima ou abaixo que deve ser avaliado. Tá? A posição em que a posterioridade sumir dá o nome à disfunção.
E o tratamento será no sentido inverso. Por exemplo, se sumir na flexão será uma FRS, se sumir na extensão, uma RS. Sendo então a correção fazer os parâmetros contrários aos que se apresentam na disfunção. Então, vamos ver, um quadro clínico de uma FRS. Vai ser quando a pessoa, por exemplo, o quadro clínico de uma FRS normalmente acontece quando a pessoa faz um movimento contrário à disfunção. No caso, uma extensão e rotação e inclinação contrária à posição do bloqueio. Ou seja, se a lesão é à direita, a dor tem mais probabilidade de acontecer durante os movimentos à esquerda. Então, vamos pensar. Se a vértebra ela vai a flexão, inclinação e rotação direita, ela vai doer quando eu vou tentar uma extensão, rotação e inclinação esquerda. E é exatamente dessa forma que eu vou corrigir, indo para o movimento contrário, tá bom? Então, avaliação, paciente em decúbito ventral, com a cabeça em posição neutra, olhando para frente. Então, eu não posso ter a cabeça rodada na maca. Eu tenho que ter, ou peço para o paciente pôr as mãos assim, ou eu tenho um apoio para o rosto, tá bom? Posição do terapeuta, posicionado na lateral da maca, com o corpo levemente direcionado ao meio. Então, se a pessoa está do meu lado, eu tenho que vir com o olhar e olhar para o meio. Não adianta eu palpar lá e ficar olhando de lado. Eu tenho que vir com o meu olhar em cima da onde eu estou avaliando, para que o ângulo do olhar esteja mais medializado possível. As mãos deverão estar relaxadas, os polegares vão se posicionar nas transversas da vértebra que será avaliada. Então, eu vou posicionar meus polegares nas transversas e vou verificar se tem um lado mais posterior do que o outro. Se eu achar um lado posterior, eu já sei o lado que é a lesão. Então, a direita ou uma esquerda, dependendo do lado que estiver posteriorizado. Se estiver posteriorizada à direita, eu já sei que é uma vértebra rodada e inclinada para a direita. Agora eu preciso saber se ela está em F ou em E. Como é que eu faço isso? Pedindo primeiro o movimento do monge, que é uma flexão. Isso vai servir tanto para a lombar quanto para a torácica, tá, pessoal? Então, palpei, vi que está, por exemplo, do lado direito. Peço o monge, sumiu. Então, o monge é uma flexão. Se ele sumiu, é porque ela está em FRS, ela se adaptou naquela posição. Então, ela sumiu a diferença que tinha ali de posterioridade. Então, ela está em FRS. Se não sumir, peço uma esfinge, uma extensão. Se não sumiu na F, ela deve sumir na E. Se sumir na E, é porque ela estava em extensão, então ela se adaptou na extensão. Então, uma ERS. Tá? Aí o lado, se é direita ou esquerda, vai depender da posterioridade. Tá? E se não sumir nenhuma, nem na E, nem na F, nós vamos ter... Espera aí que eu acho que eu estou com um slide dobrado aqui, pessoal. Sim. Estou com... É que eu vi que não estava numa posição muito boa esse outro ali. Mas vamos lá. Bola para frente. Então, a ideia é você, primeiro, quick scanning, achei a área rígida. Pego essa área rígida e palpo as transversas. Acho o lado da posterioridade, o lado que ela está rodada. Faço uma F e faço uma E. Onde a posterioridade se igualar é onde está a lesão. Então, ou na F ou na E. E a correção é o contrário. Então, se ela é uma F, eu vou manipular em extensão. Se ela é uma E, eu vou manipular em flexão. Avaliação global das costelas. Então, isso foi, até agora, a avaliação das vértebras, ok? Agora a gente vai pensar em avaliação das costelas. Nas costelas tem uma atuação importante na respiração. Sendo assim, podemos observar dois movimentos costais durante a respiração. O primeiro é a alça de balde e o segundo é o braço de bomba. A ausência desses movimentos de forma geral ou local pode indicar disfunções costais em grupo.
Outra forma de avaliação dos espaços intercostais ou quick scanning sobre as costelas isoladamente. Eu vou falar aqui daqui para frente, mas é o seguinte, como que a gente avalia que as costelas não estão ou estão bloqueadas? Eu vou pôr a mão e pedir a respiração e vou avaliar simetricamente se as costelas estão com a complacência preservada. Posso ver também espaçamentos entre as costelas. Se eu percebo que de um lado eu tenho um espaço maior, do outro não, pode ter acontecido ou aquela costela do espaço maior ter subido ou descido, ou aquela do lado fechado ter se encontrado. Então eu preciso avaliar e ver se esses espaços intercostais eles estão simétricos, e se não tiver, eu vou verificar qual deles não está e vou verificar qual que é essa costela, seguir ela até as suas extremidades para poder tratar elas pelas extremidades. Então eu posso fazer também o quick scanning, eu posso testar as costelas isoladamente, tanto a articulação costo-corpórea quanto a costo-transversa. Vocês vão ver daqui a pouco como é que a gente faz isso, tá? Avaliação em braço de bomba. Braço de bomba normalmente são as costelas superiores, tá? As costelas mais altas. Eu vou colocar a minha mão sobre as costelas e pedir a respiração. A minha mão ela tem que subir e descer dos dois lados, acompanhando o movimento da respiração. E de alça de balde, a gente vai pôr a mão na região lateral das costelas, tá? Essa região aqui. Então ela respira e eu vou perceber o movimento lateral, abrindo em alça de balde, tá bom? Que são as costelas mais inferiorizadas. Se verificar que a disfunção não está nem na flexão e na extensão das transversas, então, por exemplo, fiz o Fraye, não tem alteração de posterioridade, tá? Eu não tenho uma FRS, uma ERS, mas mesmo assim aquela região está bloqueada. Eu percebi no quick scanning, eu tenho uma região bloqueada, então provavelmente a disfunção está na costela. Olha aqui como é que é o contato articular das costelas com aqui a processo transverso e aqui o corpo da vértebra, tá? Então eu venho e testo a costela diretamente, ok? Se eu rodo o tronco para o lado direito, né, para cá, então eu faço o giro para o lado direito, fica mais fácil para eu testar a costocorpórea. Se eu rodo o tronco para o lado esquerdo, aqui para o lado de cá, fica mais fácil para eu testar a costotransversa, tá bom? Eu na prática eu uso só o reto, mas existe essas possibilidades para você. Pode inclinar, né, o paciente. Então vamos aqui, eu estou avaliando aqui a costela, empurrando. Eu giro ele para lá, fica mais fácil para avaliar a costocorpórea. Se eu giro ele para cá, fica mais fácil, homolateral, fica mais fácil para eu trabalhar a costotransversa. Desculpa, pessoal, ao contrário. Se eu giro ele homolateral, fica mais fácil a costocorpórea, tá? Que seria essa aqui, ó. E se eu giro contralateral, a costotransversa. Bom? No mais, tentem isolar a costela e verificar se ali há rigidez, sempre comparativo bilateral, comparativo com as de cima e com as de baixo, e a gente achar qual o local que está em bloqueio. Não é difícil. Bom, aqui continua o que eu estou falando, né? Como que eu consigo diferenciar uma disfunção vertebral ou de costela? Bom, se o teste Fraed é negativo para flexão e extensão, então a lesão provavelmente está na costela. Nesse caso, faz um quick scan diretamente na costela. Então, eu posso palpar direto a costela e ver se é ela que não está movimentando. E a avaliação da primeira costela, tá? Como que é isso? Ó, eu vou pôr a mão nessa fossa supraclavicular e vou palpar. Esse movimento que ele está fazendo aqui é para tirar o jogo
para tirar o tônus do músculo, tá? Que vai ser o número 2 aqui que a gente vai ver, ó. A primeira, você vai palpar a região supraclavicular bilateralmente com as duas mãos, sentindo a tensão facial dos calenos no bordo posterolateral da primeira costela. Então eu palpo essas regiões e vejo se tem diferença de tônus para começar. Depois eu peço uma inspiração. O que acontece? O que eu espero na inspiração? Que as costelas elas subam e voltem. Na ins elas sobem e na ex elas descem. Se tiver ocorrendo essa subida e descida, provavelmente as costelas estão livres. Se eu perceber que tem um lado que sobe e desce e o outro não, aí eu vou para o segundo ponto, que é o que? Esse toque unilateral, né? Com a outra mão eu vou fazer um apoio do cotovelo no ombro e a mão no topo da cabeça, gerando uma rotação contralateral. Então, se eu estou palpando desse lado, eu gero uma rotação para o outro, uma inclinação para o mesmo lado. Do jeito que ele está fazendo aqui, ó. Ele está palpando à esquerda. Ele roda a cabeça para a direita e inclina à esquerda. Quando eu faço isso, eu tiro o tônus dos músculos escalenos. E essa costela ela tem que descer quando eu faço a inclinação. Se ela não descer, é provável que ela está bloqueada em superioridade. Então, primeiro, peço a ins e vejo se elas movimentam. Se não movimentar, eu já vou nela direto. Já peço para fazer a inclinação para o lado dela. Se não baixar, se você não sentir o tecido cedendo debaixo do seu dedo, provavelmente essa costela vai estar em bloqueio em superioridade. Tá? Costela superiorizada, que é o clássico da primeira costela. Tá? Existiu a manipulação específica para ela, que é bem interessante. Que é parecido com a avaliação, na verdade, só que deitado. Tratamento em parâmetros maiores. Se você já assistiu os outros módulos, você vai ter visto que os parâmetros maiores a gente só corrige com atividade. Não existe tratamento de maca para tratar grandes parâmetros. Por exemplo, uma hipercifose, uma escoliose. Você não trata isso com maca, tá, pessoal? Então isso é muito comum. As pessoas chegarem, existem vídeos na internet em que o cara vai lá, o chinês, e faz uma massagem e tal. Balela, pessoal, balela, isso aí não existe, tá? Isso é tudo combinado. O cara chega lá torto e finge que tá com dor e aí ele vai retificando. Você não consegue consertar a escoliose com terapia manual, pessoal. Não se iludam, tá? Então, parâmetros maiores tem que ter ativação muscular. E os parâmetros menores? Tá. Os ajustes de parâmetros menores vão se dar em 2 etapas, porém isso não é uma regra, tá? Normalmente eu trabalho primeiro os tecidos moles para facilitar a manipulação articular. Então eu posso fazer mobilizações, por exemplo, na primeira costela, para depois eu manipular e depois vir e liberar a parte muscular, alongar, fazer liberação miofascial, mexer com ligamentos, tá? Músculos. Então, primeiro quebre um pouco daquela rigidez articular com movimentos de tecidos moles, manipulem e depois tratem os tecidos moles de forma mais completa. O tratamento se dá por meio de técnicas diretas ou indiretas. As diretas é aquelas que a gente atua direto no local, com a mão no local. E as indiretas é aquelas que a gente usa alavancas para tratar, ok? O ajuste de tecidos moles deve ser feito antes da manipulação articular, que é isso que eu acabei de falar. Dessa forma fica mais fácil a manipulação, já que a parte da tensão foi retirada. Entre as formas de tratamento de tecido mole, destaca-se a inibição direta, indireta, que é o Jones, que vocês vão ver nas técnicas, nos vídeos miofaciais. O stretching, que é o alongamento rítmico, tá? Que a gente pode chamar de balístico também. E as técnicas de liberação miofascial. Aqui eu vendo um errinho, eu já vou corrigindo aqui, pessoal. Certo? Nos vídeos vocês vão achar todas, não tem dificuldade.
Ajuste inespecífico, tá? Isso é uma das coisas que eu gosto de fazer antes de manipular, porque esses ajustes em T, tá vendo que a mão forma um T, ó, uma para lá e a outra para cá, elas já vão tirar a tensão dos ligamentos, principalmente da região torácica, porque a região torácica ela já é rígida de natureza. Então, se eu for querer manipular ela direto, vai estar muito duro, vai ser ruim para o paciente. Então, eu faço primeiro uma liberação articular, deixo todos os tecidos aqui mais livres, né? Muitas vezes, só de fazer isso, eu já consigo liberar muito e nem preciso manipular numa primeira consulta, tá? Então, eu faço uma liberação ligamentar, já vai deixar o tecido mais solto. Posso fazer o quick scanning após isso, porque aí realmente eu vou pegar só aquilo que for de fato bloqueio, tá? Então, como é que eu faço esse ajuste inespecífico em T? Eu coloco uma mão nesse sentido e a outra no sentido perpendicular. As vértebras vão estar passando entre as duas mãos. E aqui ocorre que eu vou deixar o peso cair sobre essa região de forma 90 graus. E quando isso ocorre, essa mão desliza em direção aos dedos e essa desliza em direção aos dedos. Então eu crio uma torção nessa região vertebral e essa torção já é o suficiente para fazer as articulações se espaçarem. E se tiver algum bloqueiozinho mais tecidos moles ou um bloqueio mais leve, eu já vou tirando esses bloqueios, tá? E aí depois eu faço em toda a extensão da torácica, depois eu troco a mão. Essa que estava aqui eu ponho nesse sentido e essa que está aqui eu ponho no sentido de lá. E aí eu faço a torção para o outro lado. Então eu faço as torções para um lado, depois eu venho descendo fazendo para o outro lado. Então é isso aqui, ó. Para cá, depois eu troco para cá. Tem tudo explicadinho nos vídeos lá, vocês vão ver. Manipulação em lift-off, torácicas altas. Esse é o clássico das academias, né, e dos churrascos aí. Muito simples fazer essa manobra, pessoal, mas precisa de ter um passo a passo, porque também não é tão simples assim. Posição do terapeuta sentado de costa para o terapeuta ou em pé, tá? Aqui no caso ela está sentada, mas ela pode ficar em pé também. Posição do terapeuta de frente para as costas do paciente. Preparação. Coloque paciente em leve flexão de tronco. Então, ela vai se deixar inclinar um pouquinho para frente. Com os braços de duplo V. O que é duplo V? Duplo V é isso aqui, ó. É muito comum as pessoas fazerem isso, ó. Isso é um W. Não é assim. Porque quando eu for fazer, o W escorrega, o duplo V não, tá? Pode ser tanto assim quanto assim, ó. Então, um braço passando por baixo do outro, ok? Duplo V. E a cabeça flexionada. O terapeuta deve posicionar o externo na região a ser manipulada. Então, aqui ainda não está muito interessante essa foto, mas o externo ele deve estar bem em cima da região onde eu quero manipular. Então, tem que abaixar um pouco para pôr o externo bem no local que eu quero. E as mãos controlando os cotovelos, tá? Então, as duas mãos tem que segurar os dois cotovelos juntos, tá? Porque se eu segurar um cotovelo de cada lado, na hora que eu for fazer a manobra, eu corro o risco de puxar, né? Então, eu tenho que segurar os dois cotovelos juntos. A execução consiste em reduzir a folga até sentir que não há espaço a ganhar. Em todas as manobras de manipulação, pessoal, a gente vai falar dessa folga, reduzir o slack ou tecido, reduzir a folga. O que quer dizer isso? Para eu chegar na articulação, eu tenho que passar por várias camadas de tecidos moles. E esses tecidos moles, eles têm um jogo, né? Um movimento. Então, eu tenho que vir com a mão antes e ir reduzindo para quando reduzir eu estar em cima do local. Eu não sei se dá para entender dessa forma, mas, por exemplo, nesse lift-off, eu tenho que ir trazendo toda aquela folga articular de tecidos até eu sentir que está firme.
como que eu sinto que está firme? Quando qualquer coisinha que eu faço aqui na frente, eu já sinto no meu peito. Não tem folga mais. Então, quando eu faço isso e consigo reduzir a folga e não há mais espaço para ganhar, eu vou direcionar o vetor de força para o meu externo. Então, eu vou fazer movimentos com o cotovelo de forma que eu sinta a força vindo direto no meu externo. E por fim, peço para respirar fundo e na expiração eu faço uma contração explosiva dos bíceps e posteriores de cintura escapular. O que eu faço? Eu faço uma puxada rápida, seca e curta. Então eu reduzo a folga e uma contração seca dos peitorais e dos bíceps. Agora, manipulação para uma FRS, ok? Então se é uma FRS, a vértebra está em flexão e rotação para a direita ou para a esquerda, tá? Então, como é que eu faço? Paciente decúbito dorsal deitado, com a transversa posteriorizada para o lado do terapeuta, tá? Desculpa, posteriorizada não, para o lado do terapeuta não, desculpa. Contrário ao lado do terapeuta. Eu já dei uma revisada no material, mas sempre vai passando umas coisinhas, pessoal. Espero que vocês não se importem. Posteriorizada, contrário ao lado do terapeuta. Então, se eu vou tratar uma FRS esquerda, eu tenho que estar do lado direito do paciente. Se eu for trabalhar uma FRS direita, eu tenho que estar do lado esquerdo do paciente, tá bom? De frente para o paciente, na altura da cintura deste. Preparação. O terapeuta, com a mão mais externa, segurará a cabeça do paciente e o pescoço, de forma a fazer uma flexão de tronco, até que eu possa visualizar, eu como terapeuta, visualizar o local onde eu vou posicionar minha mão. E a mão eu posiciono ela dessa forma, posição de dog, ou assim ou assim. Sendo que essa região é que vai ficar sobre a posterioridade. Lembrando que eu preciso, no caso de uma FRS, eu preciso gerar uma extensão. Então, eu tenho que trazer o ticipu, né, que é a folga, eu tenho que vir um pouquinho abaixo, vamos falar que a lesão é aqui, eu tenho que vir abaixo e reduzir o tecido até chegar vim trazendo esse tecido até chegar no ponto que eu quero manipular. E coloco a minha mão ali, volto o paciente para a posição deitado. A mão mais próxima vai buscar um ponto um pouco acima da vértebra, tá vendo? Ó, a ser manipulada, pois se trata de uma FRS e vamos fechar a transversa do lado oposto da posterioridade. Então, aqui uma FRS. Então, a gente vai fechar a transversa do lado oposto. Após a colocação da mão, fazer uma redução dos tecidos. Espera aí, pessoal, que também tem um errozinho aqui. Então, aqui não é acima, é abaixo. Redução dos tecidos para superior. Por quê? Eu vou pôr a mão e vou trazer o tecido para superior, para fechar a transversa do lado oposto da posterioridade. Então eu estou com a mão do lado da posterioridade e vou fazer um ticipu para fechar a transversa do meu lado. Depois deita-se o paciente completamente sobre a maca, gerando uma extensão da área a ser tratada. Então, quando ele deita, ele já ganha uma extensão. Então, eu já vou forçando para sair da flexão. Execução. Reduzir a folga até não sentir mais o espaço a se ganhar. Então, eu seguro sobre o cotovelo dele e direciono esse duplo V lá para onde está minha mão.
Quando eu vejo que não há mais espaço a se ganhar, eu peço uma inspiração e na expiração eu faço um body drop. O que é um body drop? Eu deixo cair meu peso em direção ao ombro, para que a força ela faça com que essa posterioridade suba e feche o meu lado, do lado que ele está aberto, né? Que é o lado que está virado para mim. Ou seja, no ombro do lado da mão que está apoiado, tá? Então veja nos vídeos que vai ficar mais fácil, que é uma descrição meio complicado vocês visualizarem. Então eu indico vocês a lerem e irem para os vídeos para poder entender melhor como que se faz essa manipulação. O importante é saber que a minha mão vai sempre na posterioridade. Se eu quero corrigir uma F, eu preciso ganhar extensão, então eu deito o paciente. Vocês vão ver que é o contrário, quando é uma E, eu preciso flexionar o paciente. Então veja como é a posição da mão. A outra mão de reforço vai por aqui, de forma a direcionar o vetor da força para essa mão que está embaixo. E o paciente ele está em extensão, né? Só de estar deitado ele já está em extensão. Então não é difícil, tá? O que aqui não dá para ver é um pouco de inclinação para o lado direito do paciente. Então provavelmente ele está tratando aqui uma FRS esquerda, né? Então ele precisa inclinar a pessoa para o lado direito para ganhar a inclinação à direita, tá? Manipulação em RS é a mesma coisa, a mesma posição, só que ao invés de deitar o paciente a gente vai manter uma certa flexão para que quando eu faço o body drop a vértebra que está em extensão venha para a flexão. Dá uma olhada, ó. Então imagina uma vértebra aqui em extensão. Ela está para trás. Quando eu coloco a pessoa em flexão, eu já estou forçando essa vértebra a ficar em flexão. Então eu só posiciono a minha mão, também apoio, dog, com essa região na posterioridade, um pouquinho abaixo para fazer o ticipu para cima. E aí quando eu inclino ele para o lado contrário e faço o body drop, eu vou mandar essa vértebra de inclinação para a direita e inflexão para sair da situação que ela está, que é de extensão à esquerda. Tá? A manipulação de costela, pessoal, ela vai ser parecida com essas de FRS e RS. Ocorre que a mão, ela em vez de tocar transversa do mesmo lado, quer dizer, do lado contrário, né, como a gente fez nas outras, ó, eu estou tocando a transversa do lado esquerdo. Aqui eu vou buscar a costela do outro lado, do lado direito. Então meu braço passa por baixo de todo o corpo do paciente até achar a costela que está posteriorizada lá do lado direito. E aí meu body drop é em cima da costela. Tá? É muito raro acontecer isso, porque quando a gente faz a manipulação da vértebra, a costela ela já entra junto também. Tá? Agora, essa é diferente, ó, da primeira costela. Então, como é que a pessoa vai ficar? Posição do paciente, decúbito ventral com a cabeça rodada contralateral à costela ser tratada. Então, como é que é isso? Ó, se eu vou tratar a costela direita, o paciente precisa virar a cabeça para a esquerda. O braço anterior ao rosto fica em tripla flexão à frente do rosto. Então, ele virou a cabeça, o braço do lado que ele virou vai estar posicionado à frente do rosto dele. E o outro braço vai estar estendido ao longo do corpo. Tá? Então ele vai estar com o braço estendido, olhando para o outro lado, e o braço do outro lado vai estar posicionado à frente do rosto dele. A posição do terapeuta vai estar do lado contrário ao local a ser tratado. Então, se eu vou tratar direito, eu tenho que estar do lado esquerdo, tá? Como na foto. E a outra mão controla a cabeça do paciente para aumentar a inclinação e extensão da cabeça. Então aqui, a mão do terapeuta vai vir na região da primeira costela e com a outra mão ele vai controlar de forma a ganhar extensão e inclinação, porque a manobra ela vai se dar ganhando essa inclinação de forma a abaixar a costela que está superiorizada desse lado. Então a execução é reduzir a folga
com a mão ativa no ângulo de 30 graus em relação à linha alba. A linha alba é a linha que passa no meio. Então esse cotovelo e a mão ele vai estar mais ou menos 30, 45 graus nesse sentido, com um apoio indexial sobre a fossa supraclavicular, desse jeito. A execução, né, dos 30 graus em relação à linha alba até sentir que não há espaço a ganhar. Então eu vou controlando a cabeça com a mão até sentir que a folga acabou. Nisso, quando eu ver que a folga acabou, eu peço uma expiração e uma contração rápida do peitoral de forma a abaixar a costela. A mão que está na cabeça, ela só segura. Opa! Ela só segura. E a que está na costela vai manipular. Tá? Normalmente, precisa reduzir bem a folga. Então, eu tenho que descer a cabeça e aprofundar. Na hora que eu vejo que não tem mais folga, eu faço uma contração explosiva do peitoral. Rápida e curta, rápida e curta, rápida e curta. Isso tem que treinar, pessoal. Isso que eu estou fazendo agora, ó. Isso aqui, ó. Explosão, ó. Contração explosiva, tá? Seja do peitoral, que usa muito, ou do tríceps, ó. Eu vou treinando isso, tá? Porque quando eu reduzo, eu não posso voltar. Eu não posso voltar e manipular. Eu tenho que dali manipular de forma rápida e precisa. Tá bom? Tudo isso tem nos vídeos, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Tem alguns pontos que não são simples mesmo, então eu fico à disposição para vocês, se quiserem entrar em contato pelas mídias sociais. Mas sigam pelos vídeos e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer todas essas manipulações que eu passei aqui. Ok? Até o próximo vídeo.